só para pegar um gancho do que o Minhoca falou antes, realmente a questão do dano que pode causar esse tropeço, né? Porque olhando a sequência, o Fortaleza ele enfrenta o River fora e o Internacional fora na próxima semana, né? Aí depois ele vai enfrentar já o Vitória pela terceira fase da Copa do Brasil, pega as duas finais do Cearense e o Estadual. Alianza Lima. Tudo isso num Suave, período né? de, menos de 15 Suave. dias. Então, assim, é muito apertado e ter um time com a confiança em baixa numa maratona tão grande é uma questão bastante complicada. Bom, quanto aos destaques individuais, eu acho que, assim, começar pelos positivos, eu acho que o Crispim era o melhor jogador em campo até ser substituído pelo Fortaleza. É impressionante a dinâmica que ele consegue dar pelo lado esquerdo toda vez que ele está presente e a capacidade dele de gerar perigo com a bola parada. Ele é um cara muito eficiente na bola parada. É impressionante como ele consegue servir os companheiros e sempre está ali causando algum incômodo para o adversário. Na segunda posição, eu coloco o Tinga. Eu acho que ele voltou bem, mostrando o que a gente já espera sempre dele, que é a consistência defensiva e ser o cara da saída de bola qualificada na defesa. E acho que não eu particularmente eu não destacaria mais ninguém positivamente na dentro da linha de frente do Ceará, né? Dos atletas que começaram. Aí assim, dentro das substituições, o Kaiser apareceu, teve algumas chances, mas não conseguiu guardar nenhuma. Achei que o Silvio Romero ficou bastante apagado. E quanto aos destaques negativos, eu acho que eu citaria três nomes que para mim foram os três nomes mais apagados da partida. Não em ordem, mas o Vitor, o Matheus Vargas e o Romarinho. Para mim, eles foram as três figuras que menos acrescentaram ao time. Como o Minhoca bem falou, o Vitor, quando entra, assim, faz a sua primeira partida do ano numa estreia de Série A, ele se mostrou um pouco nervoso, assim. Parecia que a bola estava queimando um pouco no pé dele no início do jogo, e aí depois ele começou a não ser tão acionado. Então, assim, ele foi acionado no início, não deu resposta, e ele começou a sumir da partida. E acabou que ficou os 90 minutos em campo. Não, desculpa, ele Não, foi ele saiu. substituído pelo De Pietri. Foi substituído pelo De Pietri, mas assim, também não vi ser muito frutífero. Eu acho que ali era mais a questão do abafa, né? Não tinha mais tanta disposição tática. Tanto que o Fortaleza ele acaba com 4 atacantes, né, no final do jogo. O Matheus Vargas é aquela história, assim, é uma coisa que o torcedor do Fortaleza, eu não vejo o torcedor do Fortaleza mais com tanta esperança nele, porque, assim, é um cara que ele erra mais do que acerta. E o titular da posição dele mostra um futebol muito melhor que ele, que é o Lucas Lima. E, inclusive, fez bastante falta hoje. E, por fim, o Romarinho, ele, diferentemente do Robson, que ainda tentou, ainda brigou, errou mais do que acertou, mas ainda brigou. Eu vi o Romarinho também muito apagado, muito distante do jogo, como se estivesse rodando numa rotação abaixo do que o jogo competitivo de uma estreia de Série A pedia. Muito bem. Minhoca, devolvo a pergunta para você, mas com um ingrediente extra. Queria que você comentasse também esse retorno de Tinga. Se ele já estaria em condições, né, para uma Série A de Campeonato Brasileiro e também para Libertadores. Não sei se você tinha planejado falar dele. Agora você se vira. Não. Por que fazer nesse ponto eu vou discordar de Iago, sim, porque eu acho que o Tinga fez uma partida abaixo do que ele costuma jogar. Errou muitos passes, ele perdeu muitas bolas assim que não costuma perder. O Tinga joga bem mais do que jogou hoje. Hoje ele fez uma partida bem ruim. Aliás, ele vai até entrar no meu pódio negativo, porque do que eu espero do Tinga, assim, para mim ele foi bem abaixo, assim. Ele talvez não tenha sido o pior, certo, em termos gerais. Que para mim eu vou ficar com o Vitor Ricardo, né, que foi o que o Iago mencionou. Mas o Tinga ele errou demais, assim. E ele é um ponto. Mas Minhoca, mesmo ele retornando de lesão, você ainda acha que ele Sim. ainda assim precisava Sim. mostrar mais?
Não, porque... Vamos lá. O Tinga, para mim, é titular. O Tinga, para mim, é uma das peças principais do Fortaleza. Só que o Tinga hoje não fez uma boa partida. Certo? Então, para mim, o Tinga ele não perde essa titularidade. O Landázuri ele não chega nem a metade do que o Tinga joga. Mas o Tinga hoje não fez uma boa partida. O Tinga é uma peça fundamental e ele não contribuiu nessa construção pelo lado direito. Diferentemente, daqui a pouco eu vou falar dos destaques positivos, do que aconteceu pelo lado esquerdo. Mas Jussa novamente, muito mal, tentou uma finalização ali no segundo tempo, mas ele não dá dinâmica. O problema do Fortaleza hoje está muito concentrado na construção do jogo. Fortaleza tem uma quantidade de jogadores no setor ofensivo com qualidade, mas não tem, até então, um time equilibrado nesse meio de campo. Não tem um time totalmente equilibrado. Então o Jussa está vivendo uma péssima fase. Hoje, para mim, seria a quinta opção. Então, Felipe na frente, José Wellison na frente, Hércules na frente, Ronald na frente, e depois, para mim, vem o Jussa. O Jussa está jogando muito mal. Não contribui ofensivamente, muito menos defensivamente. Está vivendo a sua pior fase com a camisa do Fortaleza. Outro jogador também que não me agradou nada foi o próprio... Aí, vai lá, os dois, sabe? Porque, tudo bem, o Robson ele tem mais entrega, mas o Romarinho também foi bem pouco participativo, também eu acho que foi uma péssima escolha. Vargas também vai entrar, ou seja, o pódio aqui vai estar imenso, né? Vai estar aqui com 5, 6 jogadores. Vargas é uma coisa inexplicável. Porque ele quase fez um golaço no primeiro tempo, que ele bateu uma bola de chapa de esquerda, que seria um golaço se a bola entra, mas erra demais. Para o meio de campo, o cara que é meio de campo, ele tem que ter uma proximidade de acerto de passe. E ele não sabe escolher. Tem hora que ele prende a bola e perde a bola. Tem hora que ele é para dar o passe, ele erra o passe. Então, assim, é um nível de erro muito alto para um jogador de meio de campo. Não pode cometer a quantidade de erros que ele comete. Então, ele não é um jogador para o nível que o Fortaleza, pelo menos, espera para essa temporada. Até a temporada passada, ok. E quando ele teve a renovação, era muito na ideia do que o Vojvoda gostava nele. E foi até o jogador mais apropriado da temporada. No ano passado, por exemplo, com a chegada do Lucas Lima, ele jogou melhor do que o Lucas Lima, mesmo sendo tecnicamente abaixo do que o Lucas Lima, mas se encaixava mais. Nesse ano, ele não está encaixado, ele não consegue dar qualidade ao setor ofensivo, então, para mim, o Vargas também entra nesse pódio negativo. Acho que eu já citei aqui uns 5 ou 6, né? Agora, os outros eu vou conseguir livrar e tal, né? Tite. Aí pronto, aí eu vou começar a falar aqui dos que jogaram bem. O próprio Crispim, que o Iago mencionou, o melhor da partida. Grande erro do Vojvoda em sacá-lo, porque nos minutos finais, bola parada acontecendo, esse cara não pode ser sacado. Principalmente sem nenhum outro jogador que estava em campo ter essa qualidade da bola parada. E o Crispim no banco e o Renato Kaiser batendo falta, né? Por exemplo. Kaiser Romero batendo falta, Moisés batendo escanteio, assim. Nenhuma das bolas paradas realmente causou perigo mesmo, assim, né? Então, perdeu muito e acho que o Vojvoda leu muito mal. Sebadios, para mim, jogou bem também. Foi um jogador que deu uma regularidade e eu acho que, com o tempo, tem que ser titular. A questão é porque sempre se olha para o Tite. Ah, não, o Tite tem experiência e tudo mais. Mas, assim, me incomoda um pouco quando um time não está jogando bem e aquilo que pode estar bem não está dando sequência, sabe? E o Sebadios é um jogador que não consegue ter a sequência. Ele não consegue ser um cara que entra numa equipe considerada que eu consideraria titular. Mas, enfim, o tempo vai dizer se eu estou certo, se o Vojvoda está certo. Obviamente, o Vojvoda que vai ter que colher o ônus ou o bônus disso. E o outro que eu também acho que dá para salvar desse jogo foi a partida... Caramba, quem foi que deixou? Até esqueci que foi o jogador que eu ia citar. Foi o Felipe, pronto. O Felipe, eu acho que ele fez uma partida ok, certo? Teve hora que ele perdeu a bola, mas eu acho que ele conseguiu mostrar que pode ser a dupla do Zé Wellison. Eu acho que no meio de campo, a questão, e aí, a mesma coisa que eu falei durante toda a live, né? Esse Fortaleza que ainda precisa ser montado, ele tem indícios de qual time é, mas até agora o Vojvoda não escalou esse time. Assim, dá indícios de que Felipe, Zé Wellison, Sebadios no lugar do Tite, possivelmente Moisés juntamente com Kaiser. Esse time precisa ter um jogo, precisa ter um segundo jogo, um terceiro jogo, e aí você vai vendo se esse time vai encaixando, porque cada vez que muda, aí eu acho que esse time vai mais perdendo a confiança do que propriamente ganhando uma maturidade. Quase que não sai, mas sai. Então, rolou até uma pergunta aqui
da própria galera do pod, que eu achei interessante e meio que casa com isso que você acabou de falar. E aí, Iago, se tiver também alguma ideia, né, sobre essa resposta, fique à vontade. Mas veja só, mesmo com essas trocas constantes, né, no meio de campo, né, como você falou até agora, inclusive com volantes mais construtores, né, tipo o Ronald, Felipe, por que não está rolando esse encaixe, né, no meio campo, especificamente? Né? Assim, por quê? Falta realmente jogo para entrosar essa galera? Vamos lá, eu vou tirar logo o elefante da sala, certo? A palavra que todo mundo é capaz de falar. Desde que o Fortaleza perdeu o Ederson, não conseguiu encontrar um jogador como o Ederson para fazer o que ele fazia. Pode ser. Até respirou aliviado agora. Pode ser isso. Alta chance de ser essa justificativa. Alta chance. Realmente não tem um jogador. Aliás, é difícil encontrar um jogador com a característica do Ederson. Mas não é só apenas isso. A questão é mais a ideia. Um time, quando ele se forma, na prática, é exatamente da maneira como cada um pensa o jogo, como cada um exercita uma função. Quando você joga com dois volantes, que aí no caso foi citado Ronald e Felipe, e que no momento, né, Zé Welles tem estabelecido, quais vou dar só o crédito dessa pergunta, que foi de Klinsmann. Klinsmann Gama, obrigado. Klinsmann sempre à frente do tempo dele, um cara acima da média. Mas o ponto que eu ia destacar é esse. Quais são as funções desses jogadores do meio de campo? O que esses caras precisam fazer é dar equilíbrio, dar qualidade de passe, segurar uma bola, ajudar na saída de jogo, e o Fortaleza não consegue fazer isso de maneira coordenada. O que o Fortaleza fazia no ano passado, que era muito bem feito e que não era fácil de fazer, era um time que toda vez que tinha com a bola, os jogadores sabiam se movimentar, o passe sempre ia para o jogador certo, o jogador que recebia a bola estava concentrado. O Fortaleza de hoje, nesse meio de campo, ele não consegue ser. O Crispim, que estava machucado, foi sacado hoje. Eu não entendi por que o Vojvoda fez isso. O próprio Capixaba, que vinha sendo titular nos últimos jogos, é um jogador bem irregular. Ele não é um jogador que tem uma qualidade de jogo absurda a ponto de ser, mas vem jogando bem, entendeu? Ao mesmo tempo, o Pikachu não era tanto esse jogador com qualidade. O Tinga hoje fez uma péssima partida. Se o Tinga tivesse jogado ok ou bem, talvez o Fortaleza tivesse até conseguido empatar o jogo, porque ele tem uma qualidade de construção muito boa. Então, quando isso não se acerta, enquanto isso não está se acertando, aí a culpa vai ser do meio de campo, vai ser da defesa, vai ser do ataque. Então, para mim, nesse aspecto o Fortaleza ainda não deu certo, porque na ideia do time escolhido, esse time escolhido não está encaixado. Ou esse time que ainda sequer foi projetado, né? A gente não tem ainda o desenho desse Fortaleza. Eu até agora não sei qual é o Fortaleza melhor, porque do que eu imagino que possa ser, ainda não jogou. E esse time que não jogou, eu não posso dizer se é o melhor, porque não jogou. Iago, sua vez. Diz aí. Eu acho que é bem por aí, como o Minhoca disse. Realmente, o Fortaleza perdeu o Ederson, que assim fez uma temporada espetacular e não conseguiu nem repor a altura, um jogador que viesse numa fase técnica no mesmo nível, e nem conseguiu repor por função, porque os jogadores que chegaram não fazem o que ele fazia. E aí, assim, para um time que estava completamente encaixado no ano passado, e aí ele perde uma engrenagem tão importante quanto ele, realmente é a questão de ir aos poucos se reconstruindo. E aí, como o Minhoca bem disse, quando um dos setores, como o meio-campo, não está funcionando bem, aí acaba respingando tanto para o ataque quanto para o meio-campo, quanto para a defesa. E é isso que a gente tem visto. Assim, o ataque não tem sido tão produtivo quanto já foi, e a defesa não tem sido tão segura quanto já foi. E é justamente esse meio de campo que deveria dar equilíbrio ao time e não está conseguindo dar nos últimos jogos.